E agora vamos então ao quarto painel do dia com o tema Cadeia de Suprimentos e Gestão de Riscos de Terceiros. Na mediação, a jornalista da Conteúdo Editorial e editora do portal Security Report, Leia Machado. E como convidados para o debate do tema, nós temos a gestora de SI e Riscos de TI da Caixa Econômica Federal, Adriana Portela. Temos também o responsável pela segurança da informação da Caramuru Alimentos S.A., Carlos Henrique Araújo da Silva. O gerente de soluções em controles internos do Banco do Brasil, Pablo Galvez, e o diretor de engenharia de soluções técnicas para a América Latina da Tenion, Felipe do Nascimento. Sejam bem-vindos e é com você, Leia. Obrigada, Ângelo. Obrigada e boa tarde mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Adriana, é um prazer te receber aqui. Felipe Nascimento, nosso parceiro. Pablo, tudo bem? Prazer receber vocês. Carlos Henrique, como vai? Prazer. Tudo bem? Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunindo todos vocês nessa edição especial do Security Leaders Brasília, Centro-Oeste, e estamos aqui reunidos para debater um tema muito interessante que a gente selecionou para esse painel, para falar um pouquinho de gestão de risco, né, trazer os parceiros ali para a mesma página, vamos dizer assim, não é mesmo? Porque é um tema que é muito, muito importante, e ele traz aqui uns aspectos que a gente vai trazer aqui no nosso debate de discussão. Tá? Então, para dar um pano de fundo, eu queria eu vou começar com a Adriana, ladies first, não é mesmo? Seja muito bem-vinda. E vamos fazer uma proposta aqui, Adriana, para Adriana, né, Pablo, Carlos, Felipe, todos vocês, para a gente dar um overview desse tema, né? A gestão de risco de parceiros, tá? Então, Adriana, eu vou começar com você para entender um pouquinho, assim, se na sua opinião, o risco de terceiros, se ele é de fato um ponto mais preocupante no cenário de vulnerabilidades. Tá? Justamente porque, assim, quando a gente fala de gestão de terceiro, né, pelo que a gente lê, que a gente acompanha muito com vocês, escreve muito artigos, textos, estamos sempre com vocês, né? É um cenário se o cenário de vulnerabilidades, de ataques cibernéticos está cada vez mais crítico, por outro lado, as empresas também precisam se defender, não só na gestão e proteção das infraestruturas, dos ambientes, das aplicações, mas também na parte de gestão de terceiro, né? Então, a gente enxerga ali um ponto mais, talvez, mais firme das empresas em trazer esse parceiro para dentro desse cenário, né, de fortalecimento de toda a cadeia, de todo o ecossistema. Então, eu queria entender, assim, se na sua visão esse risco é realmente um ponto vulnerável ali, de muita preocupação. E seja muito bem-vinda aqui no Security Leaders. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer, então, essa oportunidade. É sempre muito legal conversar com um público tão diverso e é uma oportunidade tanto de expor um ponto de vista, né, como de aprender com os colegas aí, que são sempre muito parceiros e muito conhecedores do assunto. Então, assim, o que falar sobre risco versus fornecedores, né, nesse mundo tão complexo e que, com a pandemia, só deixou o nosso trabalho mais divertido, né? Então, assim, nós temos aí toda a complexidade da expansão do perímetro, nós temos também uma falta geral, né, mundial, de mão de obra especialista sobre o assunto, e tudo isso é um cenário ideal para a gente, sim, precisar de fornecedores dos mais diversos, quer seja de infraestrutura, quer seja de serviços. Então, se a gente for olhar pesquisas aí sobre o assunto, e aí eu vou pegar aqui uma pesquisa CISO do Gartner, eu acho que é uma empresa muito referência sobre isso, ele trouxe que 78% dos líderes têm entre 16 ou mais ferramentas em seu portfólio de fornecedores em segurança cibernética. Isso não torna o nosso mundo mais fácil. E 12% tem 46 ou mais. Ou seja, o que acontece quando a gente tem um ambiente tão complexo?
a gente tem custo de integração muito alto. E a gente tem requisitos de pessoal igualmente muito altos. E aí, o que a gente vê, então, como resposta das organizações a essa situação complexa? Que 80% das organizações de TI pretendem, em 3 anos, consolidar seus fornecedores. Por quê? Porque do jeito que está muito difícil. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Ter muitos fornecedores nos traz um ambiente complexo, ter poucos fornecedores nos traz uma relação de dependência. Então, assim, para todos os cenários, precisamos ter mapeamento de risco e situações de mitigação desses riscos. Então, qual é a chave? Ter um bom gerenciamento de riscos. Então, para isso, não há que se negociar, né? Essa situação é inegociável e a gente tem que, nas empresas, buscar uma evolução do nível de maturidade para o assunto. E aí, o que o Gartner recomenda, né? O que a gente tem que buscar? As organizações, elas precisam estabelecer um princípio orientador, né? Para onde que a gente quer ir em relação à aquisição de novos produtos, e em cima disso a gente tem que desenvolver métricas para que a gente possa medir a estratégia dessa consolidação. E aí sim a gente mensurar e avaliar se está bom ou se está ruim a partir do nosso mapeamento de riscos. Então, assim, tudo vai depender da empresa, do seu porte, da sua estratégia e do seu mapeamento de riscos. Não tem uma fórmula, uma receita de bolo. Não tem resposta certa nem resposta errada. É isso. Depende, né, sempre do ambiente, do perfil, né, do apetite ao risco também, né, também tem esse ponto. E eu queria trazer o Carlos aqui para conversar com a gente um pouquinho. Carlos, essa ótima e excelente explanação da Adriana, que já abriu trazendo dados que a gente adora. Na sua visão, aí dentro da sua organização, como é que você enxerga esse ponto, né? Você acha que sim, a gestão de risco, né, o risco dos terceiros é um dos pontos mais preocupantes aí nesse cenário de complexidade que a Adriana comentou e que a gente também vive ele ali na prática, né? E boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, Leia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Muito bom estar com vocês, para poder conseguir compartilhar um pouquinho aí com essas feras. Adriana, nem falo, né? A gente vive se topando aí nesses eventos, traz muita informação consistente aí. Então, endossando o que ela falou, concordo plenamente, e assim, o risco ele trabalha em cima de uma tríade, né? São fatores que eu acho que, diferente da instância, seja técnico ou não, ele vai se permear para poder conseguir se trabalhar e controlar, que é fator humano, fator técnico, fator de processo. E com a digitalização da maioria dos processos, diferente do tamanho da empresa, isso começou a criar ramificações de forma incontrolável. Aí vem aquela linha, né? Eu controlo o risco que ele está mais eminente, é um risco estratégico, porém, o risco operacional, ele acaba escorregando em alguns momentos, porque eu não tenho uma potência suficiente para alcançar esse nível de processos internos. A gente começa a dobrar esse volume de trabalho, vamos dizer assim, quando eu falo de terceiros. Porque eu até brinco, né? Se o risco interno com o público interno já é algo pesado para se gerir, para se governar, imagine trazer isso para uma realidade, às vezes, de uma empresa que tem um mindset totalmente diferente. A gente está enfrentando, eu falo gerações de empresas, assim como tem as gerações humanas, gerações de empresas totalmente complexas, onde eu tenho desde empresas tradicionais, com modelos mais consolidados, a fornecedores que são modelos totalmente inovadores, totalmente ágeis, e que vê como a agilidade na entrega um ponto focal para, vamos dizer assim, para conseguir atender os seus clientes. E necessariamente estar no meio desse, não vou falar chumbo cruzado, mas no meio desse mindset diferenciado, acaba acarretando a necessidade de a gente subir alguns níveis de controles que a gente não tinha, vamos dizer assim, no radar
durante esses últimos anos. Então, estando na iniciativa privada, principalmente, que às vezes não tem políticas públicas tão bem preparadas, como o caso da Adriana, que já vem de baixo para cima, ou de cima para baixo, perdão. Na privada não, na privada é pela necessidade do negócio. Então o cliente bateu a porta, a gente vai ter que tentar alcançar aquilo que está sendo solicitado pelo cliente. Porém, o fornecedor ele não vai ter aquelas métricas que uma grande corporação como a que eu trabalho possui. Então é algo desafiador. A gente sempre tem que tentar buscar tecnologia para poder conseguir controlar isso com um pouco mais de agilidade, só que eu acho que vem sendo um desafio primordial nesses últimos tempos para posições como as nossas, principalmente falando em segurança. Com certeza. Felipe, você já ouviu aí, tudo bem? Boa tarde. Já Tudo temos bom. aí duas opiniões muito fortes, e eu queria trazer você também para a nossa conversa. Pablo, boa tarde, daqui a pouco eu trago você também. Mas, Felipe, se você quiser complementar também um pouco sobre, né, esse overview de o quão é importante a gente lidar com os terceiros, né, fazer esse gerenciamento de risco, entender para onde a gente, né, para onde as empresas querem de fato ir e desenvolver essas métricas de estratégias, assim como a Adriana e o Carlos pontuaram muito bem. Então, por favor, queremos te ouvir. Legal, bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado por mais essa oportunidade de conversar com vocês. Bom, eu obviamente, eu anotei até algumas coisas que a Adriana falou e com o Carlos, eu concordo bastante com o que eles disseram. Acho que um ponto que a Adriana falou, não existe certo e errado, né? Cada empresa, cada organização vai ter que avaliar o que é melhor para si e como avaliar esses riscos, esses vetores, essas compensações, né? Eu, particularmente, trabalhando com empresas no mundo todo, vejo os principais desafios, né, dessa cadeia de suprimento, não somente de terceiro, mas no geral, são 3 pontos assim que a gente poderia só nesses 3 pontos, na minha opinião, falar por mais horas aqui. Que o primeiro ponto que eu vejo é as equipes de segurança e risco acabam engajando tarde demais. Tá? A recertificação daquele processo que você fez também não acontece. E para as equipes de risco, segurança, precisa ter visibilidade e garantia, né, de ponta a ponta. Então, se a gente pegar e entrar um pouquinho em cada um desses pontos, a governança, né, como o Carlos falou, como a gente estava comentando, a governança da cadeia de suprimento geralmente acontece tarde demais nesse processo de onboarding e acaba não dando tempo, né, o tempo suficiente para mitigar ou remover os riscos que são encontrados no meio do caminho. Então, a equipe de segurança, né, de risco acaba sofrendo uma pressão tremenda do negócio para dar a sua bênção, falar, olha, tem uma solução nova, precisa fazer, já está pronta para ser feita, né? Esse vem do problema tardio de entrar no negócio. E aí as equipes, né, de segurança, os líderes de segurança, para não serem vistos como o departamento do não, acabam não tendo muita escolha, a não ser ir para frente, fazer, e depois ter que retomar esse assunto, e acaba criando essa bola de neve. E aí vem a parte da recertificação, que acontece muito durante uma prova de conceito, por exemplo, de um produto novo, algo que vai ser feito, as equipes de risco e segurança avaliam aquele período, aquela massa de dados pequena, para entender o que está fazendo, como está fazendo com esse software de terceiro, com esses terceiros, e depois, quando vai para a produção, que aquilo é expandido, ninguém vai e recertifica tudo aquilo, fica simplesmente naquela aprovação que foi feita lá no começo do processo. Então, assim, esses 2 pontos que eu comentei tem totalmente a ver com o que, na minha opinião, com o que a Adriana falou, com o Carlos falou, da gestão de risco, mapeamento de risco, né, e entender de ponta a ponta, dentro da sua cadeia de suprimentos, de ponta a ponta, como que você está avaliando, e não somente no ponto inicial, mas no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, e assim por diante. Então, é isso que eu vejo, assim, um dos pontos, assim, que eu entendo, né? E aí a gente pode depois, mais para frente, entrar mais, né? O que eu vejo de visibilidade de ponta a ponta dentro da gestão de risco de terceiro. Com certeza.
Ou seja, a gente está aqui falando de algo constante, né, Felipe? É uma gestão que a gente precisa fazer hoje, amanhã, depois, né? Fazer sempre parte ali das estratégias do time. Pablo, tudo bem? Boa tarde. Queria também ouvir você que tem uma visão mais de auditoria, né? Você está ali nesse pé de entender melhor esse ambiente. Eu queria que você trouxesse a sua visão também aqui no nosso debate. E muito boa tarde. Prazer receber você aqui. Boa tarde, vocês me escutam bem? Sim, sim. Sim, perfeito. Então, Sim. eu estou aqui me desdobrando. Imagino. Assim, de fato, né, eu fiquei por muitos anos na auditoria, agora saí da auditoria, mas ainda continuo em áreas de controle, estou atuando na controles internos. E eu vou trazer, assim, as informações que foram dadas pela Adriana, pelo Carlos, esqueci o nome do último colega, meu Deus, que feio. Felipe. São super abrangentes, Felipe, e nesse sentido, eu vou tentar então trazer uma coisa que não foi dita da forma que eu vou expressar. Quando a gente fala de gestão de riscos, como ser uma instituição financeira, como um banco, né, no caso da Caixa Econômica também vai estar regulada pelo mesmo parceiro Banco Central, ele exige que a gente faça gestão de riscos com base em algumas regulações, como por exemplo a 4557. Considerando esse cenário, a gestão de risco na cadeia de suprimento, em fornecedores com terceiros, com a ótica de segurança cibernética, ela ainda vai cair na mesma caixa, onde ele espera que a gente apresente um framework de gestão que seja capaz de identificar os riscos, mensurá-los, monitorá-los, detectar, mitigar, e todos os verbos que são esperados numa gestão integrada de riscos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, dependendo da instituição, o Carlos comentou, né, dessa questão da regulamentação, você não apenas vai ter que ir lá, sair no tapa com a ameaça ou se proteger da ameaça, você vai ter que ter todo um esforço significativo de demonstrar que a sua competência nessa gestão está bem documentada e ela não dispõe do seu capital. Eu estou trazendo uma ótica mesmo de regulação, né? Dando um passo além, como é que você faz isso? Né? Seguindo boas práticas, é claro, é um caminho. Mas, além disso, tendo a certeza de que se você tem um arcabouço de fornecedores e você não conhece ou não cataloga eles com a base em uma visão de risco, você não sabe a quem você está exposto. Ok, eu trafego informações, são serviços críticos pela ótica do negócio, mas qual é a ameaça? Eu consigo ter uma visão disso? Eu tenho um mapeamento? Eu tenho uma matriz de criticidade que diga que esses são arcabouços de contratos críticos aos quais eu preciso evoluir a minha capacidade de gerir os riscos sobre a ótica cibernética, por exemplo, e ter lá desde controles legais, contratuais, previstos que me permitam agir como a contratante e demandar informações, bem como esse mesmo controle ser reativo lá no final com uma questão judicial. Então, trago essa visão de que, além de sermos capazes de oferecer a operação da segurança cibernética, inclusive na cadeia de suprimentos, a gente tem que se preocupar em atender ações regulamentares e ter uma clareza. Qual é a minha superfície de risco no universo dos fornecedores? Ótimo ponto, Pablo. E para a gente avançar um pouquinho aqui na nossa pauta, vamos fazer até um link com a segurança também, porque depois a gente vai entrar no nosso tema central também aqui do Security Leaders, de falar um pouquinho da cultura de segurança dentro dos parceiros, né? Mas, assim, eu vou deixar essa pergunta quicando na área e vocês fiquem à vontade para responder. Em que momento a segurança ela deve atuar de forma mais efetiva no processo de relacionamento com o terceiro, né? Ou seja, fazer parte desse processo de gerenciamento do risco do terceiro. Em que momento vocês acham que a segurança pode atuar e entrar ali, né, liderar essa gestão de contrato, essa gestão de risco? Como é que vocês enxergam isso? Adriana, Carlos, Pablo, quem poderia comentar essa pergunta? Sem dúvida, ela tem que estar no desenho, né? Ela precisa estar na largada, porque senão ela não vai estar nem fazendo as políticas, ou dando a orientação necessária, porque assim, a gente precisa ter alguém ou algum processo que olhe o todo. E a partir desse todo, faça as costuras necessárias. Porque na falta dessa entidade, né, o que acontece? Acontecem os gaps de risco. Então, a gente precisa que tenha um processo forte e aí a segurança, ela precisa assumir esse papel. A gente não pode deixar a bola quicando, né, e depois ficar chorando
do porquê que as coisas não estão bem. Então, precisa, sim, ter um papel, né, advisor, é isso, não dá mais para não ser assim. Então, assim, e eu acho que todo mundo já mais que assumiu esse papel, desde a pandemia, todo mundo foi convidado de forma muito carinhosa a assumir esse papel de uma forma contundente, e eu não vejo outra forma. Acho que até no onboarding já está atrasado. Então, a gente precisa estar estabelecendo as regras do jogo, e a partir desse estabelecimento, todas as fases precisam estar sendo acompanhadas. Perfeito. Carlos, você concorda com a Adriana? Você acha que a segurança, ela assumiu esse papel hoje? Ou ela está assumindo, quando assume ali, sabe, na dor, depois, né, de muitos problemas? Como é que você enxerga isso, né? Você acha que falta alguma força, né, para ela estar nesse processo, principalmente no processo de onboarding também? Como é que você enxerga isso? Concordo plenamente com a Adriana, porque a pauta segurança ela começou a frequentar conselhos de administração, o próprio board da empresa. Então, quando você vem com diretrizes bem estruturadas e entendimento do impacto desse nível de controle também, fim a fim, a gente fala que segurança ela é ideal fim a fim. Ela é muito importante no by design, a Adriana colocou com excelência, ao ponto de, dependendo do nível de maturidade da empresa, está até no momento de due diligence ou background check. No momento de certificação, se aquele parceiro ou terceiro tem capacidade de atender tecnicamente, financeiramente, e também se ele está exposto a algum tipo de risco que pode ser, vamos dizer assim, compartilhado de forma solidária em um tempo de prestação de serviço para dentro da organização da qual a gente acaba gerindo. Então, assim, segurança, vamos dizer assim, no estado da arte deveria estar fim a fim. Eu entendo que na situação atual ainda é algo a ser maturado, a gente ainda está frequentando essas agendas de forma mais embrionária, não é toda instituição que tem características e robustez de controle para conseguir estar presente, né, em todos esses momentos e essas camadas. Mas eu acho que percentualmente aquele papel de bombeiro mesmo, de ser convocado só para socorrer, ele vem caindo por água há algum tempo, justamente porque eu falo que o mercado é cruel, o mercado não permite mais esse tipo de reatividade, você tem que ser muito mais proativo, muito mais preventivo com o que você realiza, e prevenção tem totalmente a ligação com segurança, né? Com certeza. Tem até já aqui um comentário do Márcio Leandro Oliveira, do CPQD. Obrigada, Márcio, por trazer aí uma questão. Ele trouxe um comentário. Veja que a atualização dos contratos entre fornecedor e operador é indispensável nesse cenário. Parabéns pelo excelente tema e pelo excelente painel. Ele já está aqui parabenizando a todos vocês. Pablo, queria avançar com você também essas questões que a gente está trazendo aqui. Claro, você já pode comentar um pouquinho sobre esse papel da segurança cada vez mais próximo da gestão de terceiros, da segurança assumir essa responsabilidade para depois, né, conseguir cobrar também. E para você, o que falta, assim, para a segurança atuar de uma forma mais efetiva nesses processos, né, de onboarding e de gestão de terceiro? O que falta aí para a segurança? E esse é um palpite, né? O que falta, né? Cada empresa tem um nível de maturidade e um tipo de governança, de relacionamento em que você vai ter alguma carência, né? A Adriana foi muito feliz, de fato. Security by design, você tem que pensar isso desde o nascedor. Se você for agir em qualquer outro momento, é reativo e você pode simplesmente não conseguir ter força suficiente para promover as mudanças. Mas eu vou arriscar um palpite, sim. Eu dou o meu palpite, tá? De que a segurança hoje, os profissionais de segurança, eles estão sendo conduzidos a um papel de protagonismo, ao ponto em que negócios, antes de serem realizados, consultam a segurança quanto vou ou não vou. E a segurança ela tem ganhado uma conotação de você precisa me dizer se isso é seguro ou não é.
como se as regras de negócio, que o negócio impõe, não impactassem a própria segurança. Esse protagonismo nos coloca em uma exposição expressiva. Já é natural que os profissionais de segurança, eles sempre têm um pé atrás, né? A gente vai ter uma postura mais de precaução. Mas essa oportunidade, eu acredito que é uma característica que deveria ser abordada com mais veemência para os profissionais de segurança em assumir esse protagonismo. E sim, se posicionar ao ponto de proteger as empresas, mas mantendo uma empatia de que você não está lá para proibir algo, mas sim para possibilitar algo de forma segura. Se esse protagonismo for assumido, isso parece até um papo de coaching, não é a intenção, se ele for assumido, ele vai contribuir com a construção e alcance dos objetivos da instituição de forma segura. Porque as áreas de negócio querem fazer negócio. Se é seguro ou não é seguro, em tese elas perguntam para a área de segurança. Então a gente vai ter que ser onipresente, onipotente, onisciente, mas esse protagonismo tem que ser ocupado. E eu acho que é uma ótima saída que seja ocupada por profissionais que pensem em fazer negócios seguros e não fazer negócio. Será que tem segurança? Sugeriria isso. Muito bem. Obrigada pelos seus pontos também. A gente tem mais aqui um tempo para o nosso debate. Felipe, eu quero trazer você e voltar um pouquinho nessa tríade que você comentou, e focar principalmente nesse ponto de visibilidade e garantir essa visibilidade de ponta a ponta e fazer também um gancho com gestão de vulnerabilidade de software de terceiros. Como é que a gente consegue trazer isso para dentro do nosso tema aqui de gerenciamento de risco de terceiros? E o que você pode acrescentar também aqui nessa tríade? E se você quiser destacar também os outros pontos da tríade, fique à vontade, por favor. Não, acho que o que a gente está comentando aqui com relação a gerenciamento de terceiros, contratos de terceiros, eu entendo que a gente está falando da parte de terceirizados, né, de funcionários ou de coisas nesse sentido, com esse viés. Mas um ponto que eu acho que é muito interessante, e na minha opinião faz totalmente sentido, quando a gente fala de uma cadeia de suprimentos, de uma gestão como um todo de terceiros, a gente tem que entender também que, quando a gente fala de terceiros, a gente tem que pensar nos softwares que estão utilizados na empresa, no hardware, nas soluções de SaaS, né, os providers de SaaS ou de PaaS, as ferramentas de desenvolvimento utilizadas. Então, a gente tem aí vários casos famosos, o ano passado, do SolarWinds, que é uma solução terceira que está em sei lá quantas mil empresas do mundo. A gente tem o Log4j também, que vem de uma ferramenta de desenvolvimento, uma biblioteca de desenvolvimento. Os processamentos de dados hoje que a gente utiliza, que as empresas utilizam. Então, assim, quando a gente fala do gerenciamento, né, do gerenciamento de risco, da visibilidade, da nossa cadeia de suprimentos como um todo, a gente também tem que levar em consideração, e eu acho que a gente poderia falar um pouco disso agora, os desafios que a gente tem em gerenciar esses fornecedores, né, de fornecedores de softwares enterprise, ou como que você tenta atestar com aquele fornecedor que ele está seguindo um processo, ou que ele vai te avisar assim que ele tiver alguma brecha, né? Então, assim, hoje, principalmente com a complexidade dessas cadeias modernas, né, os esforços que a gente faz dentro da empresa para ter um gerenciamento de risco, para ter um mapeamento de risco que a gente faz na empresa, saem do controle muito rapidamente, né? Quando você pensa novamente nessas empresas utilizando, né, as empresas principalmente hoje digitais, utilizando produtos SaaS, processamento de dados, hardwares, desenvolvedores externos e os fornecedores dos nossos fornecedores. Então, assim, quando a gente começa a entrar mais profundamente dentro do tema, e tenta entender como que isso afeta a nossa organização, não somente com o que a gente faz, eu acho que aí que a coisa realmente aperta e fica bem mais difícil que você possa ter a visibilidade, né, e o controle, não somente dentro das suas quatro paredes, mas da sua cadeia dentro dessa empresa como um todo. Com certeza. Isso tem bastante a ver com o que a Adriana trouxe aqui para a gente, né, da complexidade do ambiente e de todos os fornecedores, né, Adriana, se você também depois quiser até resgatar esses números, de todos os fornecedores que as empresas têm dentro delas, né, e para você, Adriana,
isso que o Felipe está trazendo, é um desafio dentro da sua organização, dentro da sua realidade? Como é que você enxerga esse desafio dentro da sua empresa? Depois o Carlos também, Pablo, se quiserem comentar, por favor, fiquem à vontade. É um desafio dentro da minha e dentro de todas as organizações, né? Acho que nunca vai ser fácil, independente do tamanho. O desafio, ele só cresce na medida que, né, a brincadeira vai crescendo também. Eu acho importante a gente dar um pouco de tangibilidade para a conversa e colocar aqui algumas dicas, né? Do tipo, o que então a gente tem que fazer? Né? Independente do meu tamanho, o que eu tenho que fazer? Então, assim, para aquilo que é relevante para a nossa empresa, principalmente, se eu tiver que escolher, o ideal é que eu faça para tudo, né? Se o meu porte deixar, eu faça para tudo. Se o meu porte não deixar, se eu tiver que fazer escolhas, sempre tem, né, aquela metodologia das joias da coroa. Então, ok, a partir dessa priorização mediante o risco, quais são, né, as minhas dicas que eu posso passar? Primeiro, eu acho que a gente tem que focar numa auditoria e numa verificação da postura de segurança e da conformidade dos nossos terceiros e fornecedores. Então, a gente tem que acompanhar, né, como que é a postura de auditoria e verificação da segurança e conformidade do meu terceiro durante a jornada do meu contrato. Não só o que ele tem comigo, mas a historinha dele, porque a gente tem que ter esse tipo de visão para com o nosso fornecedor. A gente tem que refinar os nossos critérios de onboarding e a avaliação contínua dos nossos terceiros. A palavra-chave é acompanhamento continuado. Não é na hora que eu contrato e depois eu durmo durante todo o contrato e só acordo na renovação. Isso acabou, gente. Quem ainda tem esse tipo de mindset está fadado ao fracasso. Compartilhar conhecimento e oferecer apoio ao meu terceiro para fortalecer a cultura e a postura de segurança. Eu não tenho que aculturar só o meu empregado. Eu tenho que chegar no meu terceiro, principalmente no setor financeiro, nós temos essa obrigação, não é só uma orientação, né? A nossa regulação do Bacen, a nossa regulação do CVM nos impõe que a gente tem que chegar até o nosso terceiro. Então, quem ainda não faz, está atrasado. A gente precisa reescrever os nossos contratos para mitigar esses riscos. Precisa entrar em cada um deles e rever se eles estão aderentes ao nosso hoje e se eles já estão olhando para o nosso futuro, que chega rápido. A gente precisa realizar due diligence mais rigorosas, tal qual seja, né, o fator de risco apontado. Eu não preciso ter o mesmo nível de due diligence para tudo. Então, aquilo que tem um fator de risco mais alto, eu vou ter due diligence mais rigorosas. A gente precisa ter inteligência no trabalho que a gente aplica. E, por fim, não menos importante, a gente precisa estar com as melhores práticas na ponta da língua e nos nossos processos. Então, COVID-5, NIST, ISO 27001, a gente tem um arcabouço de boas informações que a gente precisa usar, né? Não só de apoio, mas de diretriz para os nossos trabalhos. A gente não precisa reinventar a roda. Material tem demais, precisa trabalhar. É isso. Muito bem, obrigada pelas colocações. Carlos, você concorda com a Adriana e na sua visão, né, a segurança ela está preparada para implementar esses processos, né? Existe aí um pulo do gato? Como é que você poderia destacar isso, esses pontos que a Adriana e que o Felipe também destacaram aqui? Eu concordo com certeza, tá? Assim, o pulo do gato é meio complexo de falar, a gente pode até ser um pouco leviano em traçar estratégias. Por quê? A Adriana citou algumas coisas de regulamentação, que aí é obrigatoriedade, a palavra obrigatoriedade é meio que pesada, você tem que se regimentar e tem que seguir a linha.
e existe estratégia de mercado, que é o que o seu concorrente ou que o seu próprio cliente te obriga a ter como métrica, não só de segurança, mas métrica de riscos nos seus processos. Então, assim, é um arcabouço que vem em várias frentes, várias origens de informação, e você, como líder do tema, acaba tendo a necessidade de criar e traçar uma estratégia com um avião voando. Que eu acho que é o mais complexo ainda. Não tem, eu falo que avião não tem ré, né? Você não consegue voltar um passo atrás para rever a sua estratégia. Você tem que ser muito assertivo. Eu falo que eu sempre escuto do Borges o seguinte: acerte da primeira vez. Por mais que você às vezes destine e coloque um pouco mais de esforço para gerar essa estratégia, acerta a primeira vez. Acho que o pulo do gato é traçar e ter boas estratégias para conseguir atender. E olhar de forma leste-oeste, não olhar só num sentido. Hoje os entrantes, até antes da gente entrar na Cal, a gente tem um universo que é onipresente agora. A gente está falando de cloud, a gente está falando de dados espalhados em tudo quanto é lado. E identidades, seja de terceiros ou seja de internos, acessando essas informações que pertencem e são de nossa responsabilidade. Então, na estratégia, olhe de forma leste-oeste e tenta ser o mais assertivo. Vai acertar 100% sempre? Isso é quase que um pleonasmo, né? É quase que impossível. Mas chegar ao próximo, que é o nível de segurança, né? O 99,99, que é frações de novos acima da vírgula, é o objetivo. Então, eu acho que seria o pulo do gato em questão de governar antes de agir. Porque o agir, eu acho que é só a consequência. O processo, ele é fluido depois que você consegue estruturar, né? Perfeito. Felipe, tem uma pergunta aqui do Leonardo Sidney. Ele comentou aqui, excelente fala, excelentes pontos que você destacou, e ele perguntou assim: ressalto que a resolução 4893 de 2021 determina que o contratante seja auditado em relação à implementação de segurança formalizadas no contrato. Pergunta: como fazer isso acontecer respeitando o segredo industrial? Se você puder dar algumas dicas, a gente agradece. E ele parabeniza aqui a todos. É bem difícil que o fornecedor esteja preparado para te deixar auditá-lo. Esse que é o ponto. Porque você pode fazer todo o trabalho que você quiser fazer para a sua organização. Quando você vai contratar um terceiro, uma empresa terceira, uma solução terceira, aí não falando de pessoas, você precisa que aquele fornecedor esteja preparado para que você possa auditá-lo. Muitos deles não estão, muitos deles, como acho que a Adriana estava comentando, não sei se foi, a gente estava no ar ou antes, é praticamente um termo de adesão, é aquilo, você me quer, então aceita que acabou, é não negociável, principalmente essas soluções de nuvem, essas soluções de SaaS, né, você tem pouca margem de flexibilidade. O que a gente tem que fazer é ter cada vez mais, colocar cada vez mais pressão nesses fornecedores e trocando de fornecedor até que você tenha um que satisfaça os níveis de auditoria que você precisa, né? E, obviamente, aqui nos Estados Unidos, as coisas são um pouco mais fortes, porque as leis funcionam um pouco melhor. Então, aqui você consegue ter esse tipo de auditoria um pouco mais clara e fácil. E aproveitando que eu estou com a palavra, eu queria simplesmente falar alguns pontos que eu vejo para melhorar a proteção na sua cadeia de suprimentos. Tá? E talvez seja repetitivo com o que os outros falaram aqui, mas eu estava pensando nisso. Então, o que eu vejo? Envolver as equipes de risco e segurança, né, risco o mais cedo possível no processo de diligência, o mais cedo. Recertificar e fazer certificação periódica, como a Adriana comentou, tem que ser um processo que seja revisitado de tempos em tempos. Realize uma modelagem abrangente de ameaças e análise de risco para entender melhor quem são os seus fornecedores, como eles podem ser atacados, quem são os adversários desses fornecedores, né? Certifique também que os seus fornecedores têm, isso é muito importante, um processo claro de notificação no caso de uma violação, para que não aconteça como aconteceu muitas vezes, do fornecedor já saber que aquilo existe e ficar com aquela informação por meses, né? Também entender, aí tem um pouco da auditoria, entender o ciclo de desenvolvimento desse fornecedor.
pedir para eles mandar os processos de software, né, desenvolvimento de software seguro que eles seguem. Você não está pedindo para eles os códigos-fonte, mas qual é o processo, qual que é o benchmark, como que você faz para seguir esses processos, né? Como é que você vai lá e resolve uma vulnerabilidade? Qual que é o seu processo para isso? E, obviamente, do seu lado, para tentar se proteger, defina workbooks, né, de incidentes, de resposta a incidentes, pensando numa vulnerabilidade, num breach de um terceiro, não somente de interno. Mas se um SolarWinds 2.0 acontecer, o que você vai fazer? Você vai saber onde que está instalado? Você vai conseguir remover? Você vai remediar? Como que você vai fazer? Então, esses são os pontos que eu vejo aí, trazendo, né, o que a Adriana falou, vamos dar algumas dicas daqui, como a gente poderia melhorar isso tudo. Eu acho que esses aí 6 pontos que eu comentei, 6, 7 pontos, é o que eu vejo como um bom ponto de partida. Perfeito. Pablo, queremos te ouvir também, e você pode, sim, a gente está finalizando aqui, temos mais 2 minutinhos para a gente finalizar, mas quero passar por você, Adriana e Carlos também, para deixar aí esses pontos de melhores práticas, tá? E o Ronaldo Wagner Ceravolo perguntou aqui, o processo de auditoria de campos é o mais recomendado para identificar potenciais riscos para a reputação da contratante em caso de falhas e incongruências da contratada? Então, se você puder responder rapidamente aqui para o Ronaldo e também deixar aí a sua mensagem de melhores práticas. Obrigada, Pablo. Olha, a auditoria de campo, ela, né, demanda um esforço do trabalho de auditoria, e esse esforço pode até não ser executível tendo em vista a disposição física, onde você tem, né, a realização dos processos, a mais adequada. Não quero esconder atrás do depende, mas depende, literalmente. Como já foi bem dito, nós poderíamos sim ter processos automatizados que se mantivessem atualizados quanto às situações que possam nos expor. Eu vou puxar no início da fala que eu citei agora há pouco, da regulação. Existe a obrigação do nosso fornecedor a nos informar em caso de incidente de segurança cibernética. Eu não tenho como detectar se aconteceu isso nele. E eu vou lá para validar um processo gigantesco, expansivo, e no final eu posso continuar não tendo certeza se ele está ou não está seguro. Então, a auditoria de campo, ela é um meio, mas eu não partiria para essa camada, considerando que você possa ter centenas ou milhares de fornecedores. A automatização dos controles no fluxo de comunicação e nas relações poderia ser um meio mais efetivo, através de indicadores. Você poderia aplicar técnicas de identificação de comportamento para ver se alguma atividade que antes era aceitável, ela pode não estar mais sendo feita dentro dos parâmetros esperados. Mas, com certeza, a de campo ela é um meio. Para dar um desfecho nesse ponto, houve um fortalecimento uma norma americana, uma lei dos Estados Unidos, né, para comunicação em caso de incidente, se não me engano, em 72 horas após o incidente. O seu fornecedor, ele tem capacidade de comunicar, e você vai ter capacidade de comunicar aos órgãos de regulação no tempo mais tempestivo possível. Se você não tem isso, e se você não tem uma cláusula contratual que obrigue isso, você não está preparado. Então, eu partiria para uma boa prática, estabeleça um instrumento legal que te proteja e que permita você a realizar qualquer atividade, inclusive a auditoria de campo, ou a due diligence que a Adriana citou. Após isso, monitore. Não adianta acreditar que a cláusula contratual será suficiente. Monitore, classifique os contratos dos fornecedores por criticidade e acompanhe. Eu agradeço muito, mais uma vez, o convite, Leia. Sempre uma alegria, eu aprendo demais. Hoje eu não pude ir para um lugar isolado, estou falando mais baixinho aqui. E muito sucesso para os meus colegas aqui de bancada e para as pessoas que tiverem alguma dúvida, né, que queiram ainda manifestar. Depois vocês podem nos encaminhar e a gente tenta responder com a melhor propriedade possível. Com certeza, Pablo, super obrigada aí pela sua presença. Carlos, também, se você puder deixar sua pensata aí final sobre o nosso tema, por favor. Eu acredito que diante de tudo que foi falado, assim, a gente navegou desde do desenho, a Adriana falou muito bem, falou das estratégias, falou da governança, e o Felipe trouxe, eu acho que a cereja do bolo, que beleza, eu contratei, tá dentro de casa, e agora? Como que eu vou controlar? Exatamente. E indiferente se o risco ele parte de um público interno ou do próprio terceiro, que é o foco desse painel. Eu tenho que ter esse poderio de monitorar e detectar
responder e recuperar aquilo em caso de um incidente que, com certeza, a gente não tem garantia 100% que não vai acontecer, e diferente da proporção do terceiro que a gente contrata. Então, assim, eu falo que trate o terceiro como você trata o seu interno, com o mesmo nível de controle, com o mesmo nível de acompanhamento. Acho que é o norte que todo mundo deve seguir, indiferente da dimensão de cada empresa que cada um governa. Para fechar, agradecer, assim como o Pablo, é muito bom interagir, compartilhar de conhecimento, receber esses insights que são de suma importância. Também me mantenho à disposição para próximas questões que foram colocadas para vocês, e até a próxima, né? Com certeza, nós também aqui aprendemos muito. Obrigada, Carlos. Adriana, comecei com você, vou finalizar com você, por favor, também. Traga aí a sua pensata para nós. Quero agradecer, foi uma conversa muito legal mesmo, o pessoal é fera, estou aqui só aprendendo. E dizer que terceirizar nem sempre, ou muitas vezes, né, é o caminho mais fácil, muito pelo contrário, né? A gente terceiriza algo que a gente tem condição de controlar e muito bem, porque senão é melhor fazer, né? Então, assim, terceirizar é um caminho árduo, a gente precisa ter uma simbiose com aquele que a gente terceiriza, quer seja serviço, quer seja insumos, porque no final é a nossa empresa, né? Quem está no front é a nossa empresa. O nosso cliente não quer saber se é fulaninho ou ciclaninho quem presta o serviço. Quem ele contrata é a nossa empresa. Então, tão mais a gente esteja, né, em parceria, porque ele não é só o nosso fornecedor, ele é o nosso parceiro. E é assim que tem que ser o negócio, né? Por mais que seja um contrato, esse contrato ele tem que ser ganha-ganha sim, né? Então, assim, tem que ter controle e tem que ter ganho para ambas as partes, e a gente precisa fazer com que a coisa gire como acontece no nosso negócio. E a gente precisa também ter uma organização de controle profissional, né? Não dá para ter um controle diferente para cada tipo de negócio. Eu acho que a gente precisava buscar para a segurança um controle um pouco mais profissional. Perfeito. Obrigada, Adriana. Obrigada a todos pela presença, Felipe, Pablo, Adriana, Carlos. Foi um prazer receber vocês. Obrigada a todos que mandaram perguntas. Fiquem conosco que temos mais palestras. Obrigada. Ângelo, é com você. Muito bem, até obrigado, mais. Tchau, Leia. Parabéns a você pela condução do debate, parabéns também aos nossos convidados. Foi um debate tanto, hein? Excelente. Com certeza.